Deixe sua Bíblia aberta em Romanos 12, a partir do versículo 12. Deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa ir conferindo os textos. Romanos 12, a partir do versículo 12. Meus irmãos, nós, tanto eu quanto o irmão Eliasaf, já trouxemos aqui muitas mensagens sobre ansiedade, depressão, desânimo, tristeza, alegria também, ânimo. Você ser forte na fé, você viver feliz aqui, nesta vida, com a graça de Deus. E, mais uma vez, Deus colocou no meu coração falar sobre isso, porque é o que a gente mais vê dentro das igrejas, crentes desanimados. Na minha época, tinha cultos todos os dias. Todos os dias. E os crentes estavam nos cultos praticamente todos os dias também. Na minha época, as pessoas, os crentes venciam ansiedade e depressão orando, com fé em Deus, com a palavra de Deus. E hoje os crentes estão correndo atrás de psicólogos, psiquiatras, porque parece que a palavra de Deus não consegue mais dar conta dessas chamadas doenças da mente, doenças da alma, transtornos e tudo mais, desequilíbrio químico que eles chamam. E eu já falei aqui muitas vezes que a psicologia, ela concorre com a palavra de Deus. Ela tenta entender o comportamento humano e tenta dar uma solução para o comportamento humano, através de tratamentos, através de remédios. Só que a palavra de Deus, ela já faz isso. A palavra de Deus, ela entende o comportamento humano. A palavra de Deus, ela entende o mais profundo do ser, do homem, da mulher, da criança, do velho, do jovem, do rico, do pobre. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas para esses problemas que as pessoas estão tendo aí. A palavra de Deus tem a resposta para o desânimo, para a ansiedade, para a depressão, para a crise do pânico e tudo mais. Você vai ver aqui, através desses textos que eu li, muitos princípios da palavra de Deus que vai te ajudar a vencer o desânimo, a vencer a ansiedade, a vencer a depressão, se você colocar em prática esses princípios. A gente poderia passar 1 mês, 2, 3 meses procurando os textos bíblicos para explicar aqui, para mostrar que a palavra de Deus, ela cura a alma humana. A palavra de Deus, ela cura a depressão, ela cura a ansiedade, ela cura a crise do pânico, ela cura desânimo, ela cura tudo isso. O que a psicologia faz é concorrer com a palavra de Deus.
É dizer assim: eu tenho uma solução melhor que a palavra de Deus. Ou dizer assim: eu tenho uma solução que a Bíblia não dá. A Bíblia não dá essa solução. Vem até o psicólogo, vem até o psiquiatra que você vai ter a solução. Porque isso não é coisa de Bíblia, isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de religião. Isso é um problema na mente, ou é problema com hormônios, ou é desequilíbrio químico e tudo mais. A psicologia, ela tenta explicar e tenta tratar comportamento humano, a toda a alma, ansiedade, depressão e tudo mais. Mas a palavra de Deus já faz isso. Se você procura o psicólogo para tratar algo que a palavra de Deus trata, então você não está confiando na palavra de Deus. Agora, existem os médicos que tratam problemas físicos, problemas que tem como você detectar. Como é que eu sei que uma pessoa está com um coração ruim? É só eu comparar com um coração bom. Como é que eu sei que uma pessoa está com um olho ruim? É só eu comparar com um olho bom. Mas não existe nenhum equipamento que consiga detectar uma doença na alma. Não existe nenhum. Não existe nada de científico nisso. Não existe. Dois textos mais completos que falam de ansiedade é Mateus capítulo 6, quando Jesus fala que você não deve estar ansioso no que diz respeito ao seu corpo ou à sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo: no que diz respeito a tudo que é material, não fique ansioso. E também no que diz respeito ao que é espiritual, também não fique ansioso. No que diz respeito ao seu corpo físico, não fique ansioso. No que diz respeito à sua alma, também não fique ansioso. E outro texto que fala bem disso, detalhadamente, é um texto do apóstolo Paulo que está lá em Filipenses, capítulo 4. Paulo fala muito a respeito da ansiedade. E esse texto de Romanos, ele não fala claramente de ansiedade. Mas quando a gente pega um versículo desse e liga esse versículo ao texto de Filipenses 4, há um texto que fala de ansiedade, então a gente pode fazer essa ligação e trazer alguns princípios para a nossa vida. O primeiro princípio, como vencer o desânimo, está aí na parte A desse versículo. Alegrai-vos na esperança. Não é alegrai-vos no seu salário. Alegrai-vos na sua casa. Alegrai-vos no seu filho. Alegrai-vos na sua esposa. Alegrai-vos no seu marido. Alegrai-vos na sua saúde. Não. Alegrai-vos na esperança da vida eterna. A Bíblia ensina a você se focar, colocar a sua mente naquilo que tem um valor eterno e não naquilo que é passageiro. A maioria das pessoas, elas sofrem com muitas dores na alma, porque elas estão colocando a sua esperança em coisas daqui da terra. O coração dessas pessoas está preso a coisas materiais. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E ele ainda diz que nessa cobiça muitos se desviaram da fé. E ele ainda completa dizendo que essas pessoas traspassaram a si mesmas com muitas dores.
muitas dores, tanto dores físicas, de tanto trabalhar, de tanto sofrer, para ter aquilo que almeja, quanto dores emocionais, espirituais, dores na mente, dores na alma. Por quê? Porque o coração ama o dinheiro. A pessoa vive para aquilo, vive para o dinheiro. Então, a alegria, o motivo da sua alegria deve ser a vida eterna. Deve ser o fato de você ter Jesus. Deve ser o fato de você ser salvo. O problema é que as pessoas não conseguem encontrar alegria nisso. O coração delas está tão cheio de sujeira do mundo, de tanta coisa, de tanta preocupação com coisas desta vida, que essas pessoas não conseguem se alegrar com um louvor que exalta o nome de Deus. Essas pessoas não conseguem se alegrar com a pregação de uma palavra que é realmente bíblica. Essas pessoas não conseguem se alegrar ao ir ao culto, ao orar, ao louvar a Deus. Mas quando cai em Pix na conta, elas se alegram. Elas vibram. Quando acham uma coisa na rua, um celular ou qualquer outra coisa, elas vibram. Quando ganham algum presente, elas vibram. Quando vão a uma viagem onde vão se divertir numa área de lazer, elas vibram, elas se alegram. Mas elas não estão treinando a mente delas para se alegrar naquilo que tem valor eterno, naquilo que dura para sempre, naquilo que realmente tem valor. Que realmente tem valor. O texto diz: alegrai-vos na esperança. No versículo 16, bota aí, aliás, versículo 16, na parte B do versículo, ele diz assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Seu coração não pode estar preso à grandeza, a ter muito, ambição por dinheiro, ambição por sucesso, ambição por cargos, ambição por destaque. Não. Queira viver a vida humilde que Deus te entregou. Queira viver a vida humilde que Deus te entregou. E quando eu falo de humildade, eu não estou falando de pobreza, não. Existem muitos ricos que são humildes e muitos pobres que são orgulhosos. Então, o que é que você tem que fazer para vencer o desânimo? Para vencer a ansiedade? Para vencer a depressão? Primeiro, você tem que se focar naquilo que é espiritual, naquilo que tem valor eterno. Aí você pode me dizer: mas esse texto aí não é suficiente para a gente concluir isso. Vamos lá para 2 Coríntios 4,16. Veja o que diz 2 Coríntios 4, versículo 16. Paulo está aí começando esse versículo fazendo uma conclusão, dizendo: por isso nós não desfalecemos. Ele está falando anteriormente que o ministério que Deus deu a ele estava servindo para a glória de Deus, estava servindo para Deus ser glorificado. Aí ele diz: por isso nós não desanimamos, por isso nós não desfalecemos, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das tribulações. A nossa vida está servindo para glorificar o nome de Deus. A nossa vida está servindo para a glória de Deus. Então por isso nós não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque
esse homem exterior se corrompe? Por que o interior se renova dia após dia? Próximo versículo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O nosso homem exterior, que é o nosso corpo, é a nossa vida aqui na terra, que atinge o nosso corpo. As tribulações afetam esse corpo, mas por causa do agir de Deus em nossa vida, por causa da esperança da glória eterna, da glória futura, o nosso homem interior se renova, o nosso espírito se renova. Mas veja por que nós conseguimos vencer as tribulações, e mesmo diante do sofrimento, tribulação, angústia, o nosso homem interior está se renovando. Veja por quê. Próximo versículo. Olha aí. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque Paulo e os seus companheiros, eles não desanimavam, porque o seu homem interior se renovava dia após dia. Tem crente que diz: a Bíblia diz que o meu homem interior se renova dia após dia. Não. A Bíblia diz que essa pessoa que vive segundo essa verdade, essa pessoa tem o seu homem interior renovado. São pessoas que não vivem buscando coisas terrenas, não vivem se focando em coisas daqui da terra, mas vivem se focando naquilo que é espiritual. Essas pessoas têm o seu homem interior renovado. Jesus também disse, lá em João 16:33, olha o que Jesus falou sobre o desânimo em João 16:33. Tenho-vos dito isto. O que foi que Jesus falou? O que foi que Jesus falou? Jesus falou lá atrás: não se turbem o vosso coração. Não fiquem com o coração de vocês turbado, ansioso, angustiado, tomado pela tristeza. Jesus falou mais coisas para tentar animar os discípulos. Falou verdades a respeito da sua morte e ressurreição, sobre a sua ida ao Pai, que ele voltaria também. Aí Jesus diz: eu tenho dito isso a vocês, para que em mim tenhas paz. Em mim tenhas paz. As pessoas estão se confundindo, achando que a sua alegria está em coisas terrenas, achando que a sua alegria está em coisas materiais, está em pessoas. A sua alegria está em Cristo. É em Cristo que você vai buscar e encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Você deve se alegrar na esperança da vida eterna. Se você viver se alegrando com coisas daqui da terra, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. E ele diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenham coragem, tenham disposição, não se entreguem. Olha aí, o remédio para vencer o mundo. Jesus diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Como? Tendo bom ânimo. Jesus venceu o mundo porque ele tinha bom ânimo. É assim que se vence
Não! Buscando a paz em Cristo e não deixando se vencer pelo desânimo. Não deixando se vencer pela tristeza. Paulo disse isso também em Colossenses 3. Que nós já morremos com Cristo. E a nossa vida está escondida lá com Cristo em Deus. E nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são daqui da terra. Paulo lá, ele usa dois verbos que no original tem praticamente o mesmo significado. Primeiro ele diz: buscai as coisas que são de cima. Buscai. Alguém poderia dizer: eu estou me dedicando ao meu trabalho, eu estou me dedicando à minha vida, mas eu busco as coisas de Deus. Aí Paulo no versículo 2 ele diz: pensai, coloque a sua mente, viva refletindo, viva pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. É você viver com a mente cheia das coisas de Deus. É você viver com a mente cheia da palavra de Deus. É você estudar a palavra de Deus. É você meditar na palavra de Deus. É você meditar nas verdades das Escrituras. E viver pensando nisso. Paulo, ele deu essa solução lá em Filipenses 4:8. Veja lá. E esse texto de Filipenses 4:8 é um texto que fala de ansiedade. É um texto do versículo 4. Paulo já começa a entrar no assunto de ansiedade. Aí veja Filipenses 4:8. Quanto ao mais, ele está dando mais conselhos para você vencer a ansiedade. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tem gente que gosta de fofoca, de mentiras. Tem gente que gosta de ouvir conversas sem se preocupar se essa conversa é verdadeira. Tem gente que não questiona, aceita tudo. Por que não questionar e dizer: será que isso é verdade mesmo? Isso que estão falando é verdade mesmo? Tem gente que aceita a mentira facilmente. Mas a Bíblia diz que você deve pensar em tudo que é verdadeiro. E onde é que você encontra toda a verdade? E onde é que você encontra todas as soluções para os seus problemas, se não na palavra de Deus? Tudo que é honesto, louvável, tudo que é justo, coisas justas, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É isso que deve ocupar o pensamento de vocês. É disso que vocês devem encher a mente de vocês. Da palavra de Deus, das verdades das Escrituras, das maravilhas que Deus realizou no passado e das maravilhas que Deus ainda realiza e realizará. Se a sua mente estiver focada naquilo que é do alto, se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, a ansiedade não tem lugar no seu coração. O desânimo não tem lugar. Quanto mais cheia da palavra de Deus estiver a sua mente, mais desejo de ouvir a palavra de Deus você tem. Mais desejo de ler a Bíblia você tem. É estranho, irmãos, você vê um crente passar dias, semanas, meses sem estudar a Bíblia, sem ler a Bíblia,
sem querer ouvir pregações. Quando passa 10, 15 minutos ouvindo uma pregação, já fica agoniado. É porque o coração não está cheio da palavra de Deus. Está aí o motivo. A palavra de Deus diz que você tem que encher sua mente de tudo que é bom, verdadeiro, justo, puro. Que você deve encher sua mente das coisas do alto. Aí essa pessoa diz: eu já tentei de tudo e não deu certo. Aí eu vou procurar um psicólogo para me ajudar agora. Mas não tentou, não creu na verdade que está na Bíblia. Você tem que viver uma vida de constante meditação na palavra de Deus. Encher a sua mente da palavra de Deus. As pessoas são apressadas para tudo. Elas são apressadas para deixar de orar. Elas são apressadas para o culto terminar. Elas são apressadas para deixar de louvar. Elas são apressadas para entregar o jejum. Elas são apressadas para tudo, mas não são apressadas para buscar a Deus. Não são apressadas para buscar as coisas que são do alto. Elas enchem suas mentes de mensagens do WhatsApp, de músicas às vezes seculares, profanas, de filmes e séries, de jornal, de más notícias, de vídeos curtos no Instagram, TikTok. Enche sua mente de informações vazias que não podem preencher a alma. E de repente estão ansiosas, inquietas, sem paz no coração. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Tenha pressa para buscar a Deus, para buscar a Cristo, para buscar as coisas do alto. Se foque nas coisas do alto. Não se foque, não se prenda às coisas daqui da terra. Não se prenda a isso. Se o seu coração estiver livre disso. Por isso que a gente vê muitas pessoas, muitos crentes que são pobres. E às vezes eles não têm nada. A comida é simples, as roupas são simples, a casa é simples. E não é a pobreza que dá graça a essas pessoas. É porque o coração delas está preso nas coisas do alto. E muitas pessoas que têm tudo, mas seu coração está preso a coisas materiais, a problemas da terra, a ambições aqui na terra, e não conseguem ter paz. A Bíblia diz que aquele que tem o seu coração preso no céu, a Bíblia diz que ele dorme cedo e acorda tarde. E mesmo assim, quando ele dorme, Deus faz ele prosperar. Mas aquele que não tem paz, ele dorme tarde e acorda cedo e ainda come o pão das dores. Mas Deus dá descanso, Deus dá bens, Deus dá paz aos seus filhos até quando eles dormem. Então, primeira coisa, para você vencer o desânimo, a ansiedade, coloque a sua mente nas coisas do céu. E eu não estou falando de pensamento positivo. Eu vou pensar positivo, não, eu estou falando de você ter a prática de ler a Bíblia, de ouvir pregações, de ouvir ensinos da palavra de Deus. Eu cansei de me sentar na minha cama com a Bíblia no colo, com a televisão ligada e escutando exposições de horas da palavra de Deus. Ia dando pausa, anotando, grifando e aprendendo.
É assim que você enche a sua mente da palavra de Deus. É estudando a Bíblia, é ouvindo pregações, é ouvindo ensinos da palavra de Deus, é lendo livros que falem de Deus. Aí a sua mente vai estar cheia das coisas de Deus. É assim, não existe outro caminho. Tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o prazer do Filho de Deus. O homem que é bem-aventurado, o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer com seus filhos. A Bíblia diz que você tem que ensinar a ele ao acordar, ao andar pelo caminho e ao dormir. Encha a mente do seu filho da palavra de Deus também. Encha, que você vai ver. E embora toda inquietação, todo desânimo. Agora, as pessoas abandonam Deus. As pessoas abandonam a verdade das Escrituras. As pessoas não creem mais no que a Bíblia ensina. Aí elas vão procurar psicólogos, psiquiatras, para tratar um problema que eles não conseguem tratar. Eles podem até dar um paliativo, dopar a pessoa. A pessoa dopada perde a noção da vida, dormindo toda hora. Como é que essa pessoa vai sentir alguma coisa? Isso não é solução. Isso não é cura. Isso não é tratamento. O tratamento tem que te fazer feliz, disposto e animado. Quem já viu tratamento para fazer você andar no meio da rua feito um zumbi, babando, sem concentração? Isso não é solução. Isso não é solução. Agora, encha a sua mente com a palavra de Deus, com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pense nisso, encha a sua mente com isso. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Em segundo lugar, como é que você vence o desânimo? Em segundo lugar, volta lá para Romanos 12:12. A parte B de Romanos 12:12. Sede pacientes na tribulação. Ser paciente é você suportar. É você encarar com força, com garra, com graça, com coragem. Ser paciente é você encarar com coragem as lutas que Deus envia para a sua vida. Ser paciente é você suportar a dor e a humilhação. Ser paciente é você permanecer firme diante das perseguições, das calúnias e das injúrias. Ser paciente é você encarar. Ser paciente também é você suportar, chorar com os que choram, como diz aí no versículo 15. Coloca no versículo 15, aliás, parte B. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você tem que ter a força que vem de Deus para enfrentar as tribulações, o medo, a dor, a angústia. A Bíblia diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. A sua força
vai ser pequena. A Bíblia também diz em Filipenses 1:28, coloca aí, Eliasaf, 1:28, olha o que diz. Filipenses 1:28. Em nada vos espanteis dos que resistem. Não fiquem apavorados. Não fiquem espantados com as perseguições daquelas pessoas que resistem à palavra de Deus. Não tenham medo. Sejam pacientes na tribulação e também não tenham medo. Aguentem a dor. Encare os problemas da vida. Se você não se espantar, a Bíblia diz que isso vai ser um sinal de perdição para eles e de salvação para você. É como se Deus estivesse revelando uma verdade através da sua vida. Quando você é corajoso diante dos problemas, diante da dor, das perseguições, quando você encara com fé, você está dando testemunho que você é vitorioso. E que quem está te perseguindo é aquele que está perdendo. É aquele que está perdendo. Veja agora Filipenses 2:14. 2:14. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Tem pessoas que encaram os problemas da vida reclamando. E às vezes resistem à vontade de Deus até brigando. Vão surgir vários problemas na sua vida. Lá em casa às vezes queima uma lâmpada. E essas lâmpadas assim são difíceis de trocar. Às vezes tem um problema numa porta, um problema no móvel, um problema na rede de água, um problema para resolver na rua, um problema no trabalho, um problema de saúde. E você tem que encarar. Se você não encara, você é derrotado pela tristeza. Se você se mostra fraco, você é derrotado. Eu lembro que há alguns anos atrás, há cerca de 8 anos, eu pregava nas congregações, congregação do Piecozinho, do campo, dos sítios. E eu só ia pregar, eu só ia para o culto quando eu estivesse bem. Se eu estivesse triste e angustiado, eu desistia de ir. Todas as vezes era assim. Eu era convidado para pregar, e a resposta que eu dava, Eliasaf sabe disso. Eu dizia, eu não sei, mas eu vou ver se vai dar certo no dia. E muitas vezes eu deixei de ir para o culto para não pregar porque eu não estava bem, porque eu estava angustiado, porque eu estava desanimado. E uma vez o irmão Eliasaf disse assim: você tem que encarar isso. Então todas as vezes que você estiver desanimado, você não vai. E a partir daquele dia eu coloquei isso no meu coração. Eu vou encarar tudo que Deus colocar à frente para eu fazer. É isso que diz Eclesiastes. Tudo que vier às mãos para você fazer, faça com todas as suas forças. Aleluia, glória a Deus. O problema das pessoas, que elas se afligem, elas se perturbam, é porque quando vem os problemas,
elas, ao invés de encarar, elas se entregam. Elas se entregam, elas começam a reclamar, elas começam a discutir, a brigar. Elas ficam apavoradas, com medo. Aí, o desânimo, a angústia domina essa pessoa. Vamos voltar para Filipenses 4 de novo. 4:4 agora. Uma pessoa que não encara os seus problemas, que não encara a sua dor, que não encara as tribulações de cabeça erguida na fé em Jesus Cristo, é uma pessoa amarga, é uma pessoa cheia de mágoa, é uma pessoa cheia de irritação, é uma pessoa que não é fácil de lidar. Mas a palavra de Deus diz assim, é assim que Paulo introduz o texto de Filipenses, que ele vai falar sobre ansiedade. Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor, porque a alegria não é nas coisas da terra, é em Deus, é em Jesus que você se alegra. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, se alegrem. Agora veja o próximo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade aí é equilíbrio, é doçura, é gentileza. Uma pessoa que está alegre, uma pessoa que está bem de espírito, essa pessoa é amável, essa pessoa é equilibrada. Então, um crente que está tomado pelo desânimo, pela ansiedade, ele não consegue ser amável, ele não consegue ser equilibrado, ele não consegue controlar a murmuração, ele não consegue controlar o medo, ele é tomado pelo pavor, pelo medo. Tem muitos deles que ficam até com crise de pânico, chega a flutuar porque tem medo, o pavor toma de conta. Aí Paulo diz: por quê? Vocês têm que se alegrar, porque vocês têm que ser amáveis, gentil diante de todas as pessoas. As pessoas olham para você e vê paz em você, vê equilíbrio em você, vê autocontrole em você. Por quê? Porque perto está o Senhor. Você pode ver quando você ama uma pessoa. Quando você ama uma pessoa, quando o seu coração bate forte por aquela pessoa, você quer aquela pessoa perto de você. E quando ela está perto de você, como é que você se sente? Bem, muito bem. Se a Bíblia diz que Cristo está perto de você, Ele mesmo disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus está perto de você, se o Espírito Santo habita em você, por que você não está alegre? Por que você não está alegre? Se a pessoa mais importante do universo, se a pessoa mais amorosa, mais bondosa, mais poderosa está perto de você, por que você não está bem? Então, devemos encarar as lutas. Encare a dor sem reclamar, sem brigar. Encare os problemas sem reclamar, sem brigar. Suporte o defeito do seu irmão sem reclamar, sem brigar. Porque o amor é paciente,
ele suporta. O crente feliz, ele é equilibrado, ele é amável, porque ele sabe que o Senhor está perto. Por isso que a ansiedade é quando a fé da pessoa está falhando, é quando a pessoa não confia em Deus. Porque se você confiasse que Deus está a todo momento do seu lado cuidando de você, você não ficaria triste. Mas a nossa fé às vezes falha. Se você não encara a dor, não encara os problemas, não encara as tribulações, não encara as difamações, você vai ser difamado. Você vai ser difamado. Coloque isso na sua cabeça. Quanto mais você brilhar, quanto mais você se destacar, quanto mais atribuições Deus colocar em suas mãos para você realizar, se prepare, que você vai ser difamado, vai ser perseguido, vai ser caluniado. Mas você deve encarar isso com coragem. Não é para brigar, não é para murmurar, reclamar, não é para ficar com medo, fugindo, sem coragem de encarar os problemas. Não, porque se você fizer isso, você está lutando contra a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida, e isso não é sábio, e isso não vai trazer boas consequências. Você precisa estar satisfeito com aquilo que Deus colocou e permitiu na sua vida. Você precisa estar satisfeito, sem reclamar, sem medo. Encare com coragem aquilo que está à sua frente. Diga assim: Deus não quer, Deus quer que eu enfrente isso, Deus quer que eu encare isso, então eu irei enfrentar, eu irei encarar isso. E como é que você encara as tribulações, as lutas do dia a dia? Porque isso traz preocupações e muitas para as pessoas. Pessoas que, primeiro, não enchem o seu coração das coisas de Deus, não enche o seu coração das coisas do alto, não enche o seu coração de Deus. Pessoas que, segundo, elas são covardes, elas não encaram, elas não lutam com perseverança, porque elas se mostram fracas na hora da angústia, fracas na hora do sofrimento. E como você encara isso? Como você vai ter a sua mente focada, além de estudar a Bíblia? Como? Em terceiro lugar, para você vencer o desânimo, você tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Volte para Romanos 12:12. Em primeiro lugar, nós temos que nos focar naquilo que é eterno, na esperança da vida eterna, nas coisas do alto, nas coisas espirituais. Em segundo lugar, nós temos que ser pacientes na tribulação, ou seja, encarar aquilo que Deus coloca na nossa frente, encarar os problemas, encarar as dores, encarar as perseguições, encarar as angústias. Nós temos que enfrentar com a fé no Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós temos que perseverar em oração. Perseverai na oração. Perseverar em oração é você permanecer firme, sem desistir. Sem desistir. Os irmãos podem ver que eu falei que a primeira coisa que você tem que fazer para vencer o desânimo é se focar nas coisas do alto. A segunda coisa é você enfrentar as lutas com coragem. E a terceira coisa agora é você ter uma vida de oração.
você não tem uma vida de oração, o desânimo vai dominar você. A ansiedade vai dominar você. Sem oração, não tem como. Os irmãos podem perceber também que sempre eu estou indo lá para Filipenses 4. Eu já fui em Filipenses 4, do 4 ao 5. Já fui em Filipenses 4 e 8. E agora nós vamos novamente para Filipenses 4 e 6. Por quê? Porque eu estou indo todas as vezes para esse texto de Filipenses 4. Porque esse é o texto que Paulo fala de forma detalhada sobre como você vencer a ansiedade, vencer o desânimo, vencer a tristeza. Veja aí Filipenses 4 e 6 agora. Olha o que Paulo diz do papel da oração na luta contra a ansiedade. Olha o que o Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietos aí é ansiosos. Sabe qual é a desculpa da psicologia e da maioria dos pastores que deixou a psicologia entrar dentro das igrejas? Nas igrejas tem até os ministérios que têm cursos com ideias da psicologia para aprender a lidar com as pessoas, tratar as crianças, tratar os adultos, tratar os transtornos que tem agora. Mas Paulo diz, olha, não é para você estar ansioso com nada. Nada deve te fazer ansioso. Nada. E outra solução que Paulo dá para você vencer a ansiedade é essa daqui, ó. Ao invés de você ficar ansioso, as vossas petições, os seus pedidos, aquilo que você deseja, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de quê? Da oração e súplica. Oração e súplica, porque às vezes a oração é uma oração calma, mas às vezes você está tão perturbado e aflito que você começa a chorar e a suplicar. E essa oração tem que ser feita com gratidão. Gratidão. Por isso que a gente falou anteriormente que nós deveríamos encarar, ao invés de reclamar, devemos encarar as tribulações, os problemas com a fé no Senhor Jesus Cristo. A oração te ajuda a vencer a ansiedade. Te ajuda. Mas por falta de fé, as pessoas não buscam na oração a solução. Eu já contei aqui um testemunho que eu passei dias ansioso. E era muita ansiedade. No tempo que a gente estava sofrendo uma grande perseguição. E a ansiedade dominava meu coração e eu tentava de tudo. Meditava na Bíblia e não conseguia me concentrar. Tentava sair para fazer caminhada. Tentava de tudo. Aí, eu disse, a palavra de Deus diz que eu vou vencer a ansiedade pela oração. Eu me tranquei no quarto, dobrei o joelho. Eu disse, eu só saio daqui quando eu estiver curado dessa ansiedade. E orei, horas de joelho. O alívio veio depois de várias horas, 2 horas mais ou menos, 3 horas. E eu nunca mais senti isso. Nunca mais. A oração é a solução. Agora, será que você
está agindo correto conforme a palavra de Deus? Será que você está enchendo sua mente da palavra de Deus? Das coisas de Deus? Será que você está encarando os problemas com coragem, com equilíbrio? Será que você está orando? Será que você está orando como a palavra de Deus diz para orar? Se você for ver lá em Efésios, veja Efésios 6 e 18. Efésios capítulo 6, aqui no versículo 18, Paulo acabou de falar da armadura de Deus. Ele diz para você vestir toda a armadura de Deus, para que você possa vencer o diabo, vencer os ataques do inimigo. E os ataques do inimigo não são só ataques físicos, são ataques na mente também. Por isso que a Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno. São setas que ele joga na sua mente. Dúvidas, medo, maus pensamentos, más suspeitas dos outros. Já aconteceu comigo de eu suspeitar algo e depois eu descobri que era só coisa da minha cabeça. É o diabo soprando, jogando dardos na sua mente, colocando dúvidas, colocando medo em você. Paulo fala que depois que você veste toda a armadura de Deus, ele vai dizer, orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Orando no momento bom, orando no momento ruim. Orando em casa, orando na rua. Orando sentado, orando deitado, orando de joelho, orando em pé. Orando em todo tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com perseverança e súplica por todos os santos. Porque a oração tem que ser intercessória também. Você tem que orar pelos outros. E o interessante é que aqui Paulo apresenta a oração não é como uma peça da armadura. Paulo já disse quais são as peças da armadura. Ele já falou do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, da espada do Espírito, do escudo da fé. Aqui, Paulo não está falando da oração como uma peça da armadura de Deus. A oração é o soldado já guerreando com a armadura já vestida. A oração é você entrando na guerra. A oração é você estando ativo na guerra. Quando você ora, você está atacando. Quando você ora, você está se defendendo, defendendo os céus, defendendo o reino de Deus. Quando você ora, você está guerreando, você está lutando. E aquele que tem Deus do seu lado, aquele que tem a armadura de Deus, aquele que está lutando a batalha de Deus, ele sempre sai vitorioso. Ele sempre sai vitorioso. Por isso que lá em Filipenses, volta lá, Filipenses 4 e 6. Lá em Filipenses diz que ao invés de você ficar ansioso, você tem que orar. Você tem que dobrar o joelho e orar na presença de Deus até você ser curado, até a sua alma ser curada, até você estar pulando de alegria. Se você orar, olha o que é que vai acontecer. Próximo versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus vai montar guarda. Esse verbo guardar aí significa a paz de Deus ficando na porta do seu coração como um guarda, para não deixar nenhuma inquietação, nenhuma tristeza, nenhuma ansiedade entrar. Ela não deixa entrar.
A paz de Deus vai guardar as suas emoções, as suas vontades e a sua mente. Os seus pensamentos, os seus sentimentos estarão guardados pela paz de Deus. Guardados pela paz de Deus. Então, meus amados irmãos, da próxima vez a gente continua, ainda tem muita coisa. Muita coisa. Eu falei 3 pontos aqui. Ainda temos 8 pontos. Eu quis detalhar aqui, porque eu queria mostrar na Bíblia. Eu não queria só falar. Eu queria mostrar na Bíblia com calma que a culpa é minha, é sua. Está ansioso? A culpa é sua. Está ansioso? Eu estou ansioso? A culpa é minha. Tem até um vídeo meu lá no YouTube que eu coloquei o título assim: a culpa é minha. É porque existem verdades que elas são muito polêmicas. E se você for falar essas verdades sem explicar, com detalhes, as pessoas vão sair com preconceito, julgando. Mas a Bíblia, resumindo o que a Bíblia ensina, a causa de todos os problemas da alma humana, depressão, ansiedade, desânimo, é o amor próprio. O amor próprio. A pessoa se ama tanto, ela só pensa em si mesma, que ela deixa de confiar em Deus, ela deixa de pensar nos outros. E por isso que a ansiedade domina essa pessoa. Domina essa pessoa. Só um exemplo para concluir, eu vou dar base bíblica. Eu vou dar base bíblica para isso. E para você perceber que hoje, para o mundo, para a maioria das igrejas liberais, não existe mais pecado. Só existe um pecado. Para eles, o mais terrível de todos. Prostituição para o mundo não é pecado. Adultério não é pecado. Usar drogas, beber, mentir, não é pecado. Ser violento, sentir ódio das pessoas, para eles não é pecado. Mas sabe qual é o terrível pecado que eles defendem? Você ferir a autoestima do outro. Se você ferir a autoestima de alguém, para todo mundo, no mundo e até dentro da igreja, você está cometendo um terrível pecado. Você pode ver a maioria das pessoas, elas sempre vão dizer assim: eu não aceito humilhação de ninguém. Eu não aceito humilhação de ninguém. Porque elas dizem isso, autoestima sendo ferida. As pessoas, elas se amam tanto que elas se afetam e vem todo tipo de problema. Vem inveja, vem orgulho, vem culpa, vem ingratidão, vem falta de fé, tudo isso. Lá em João, Jesus diz assim: como vocês podem crer se vocês vivem buscando a glória um dos outros? Jesus mostra que uma pessoa que busca glória para si mesmo, uma pessoa que se ama, ela não tem como crer. Uma pessoa que se ama acima de tudo, ela não tem como crer de verdade. Jesus diz isso.
não só em uma parte de João, mas em outra parte, que diz que muitos dos principais criam nele, mas não confessavam porque temiam ser expulsos da sinagoga. Por quê? Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando você tem orgulho, amor próprio, egoísmo, você não consegue crer de verdade. Você não consegue pensar corretamente como diz a palavra de Deus. Um exemplo, imagine aquela mulher, eu já dei esse exemplo aqui. A mulher que perdeu o seu marido, o marido é crente, fiel a Deus. Ela perde o seu marido de forma trágica. Seu marido morre, parte para estar com Deus. O que é que a Bíblia diz a respeito desse homem? Que ele foi para onde? Para o céu. Que ele está descansando, feliz na glória celestial. Não existe melhor lugar onde ele queria estar. Se você chegasse para lá e perguntasse: você quer voltar para a terra? Ele diria: não. Sabe por quê? Ninguém que vai para o céu quer voltar para a terra. Porque Jesus, homem, depois que estava glorificado, ele não quis ficar aqui. Ele quis subir, mostrando que lá é melhor. Lá é melhor. Então ninguém quer voltar. Além dessa pessoa estar muito feliz, a Bíblia diz que a morte do justo serve para a glória de Deus. Paulo mesmo disse, no texto que eu li no início, ele disse: olha, nós não desfalecemos, nós não desanimamos, porque o nosso ministério serve para a glória de Deus. As pessoas glorificam a Deus, o nome de Deus está sendo exaltado. Então, a nossa vida, se ela for para a glória de Deus, ela está perfeita. E Paulo disse: a partir de hoje, o nome de Jesus vai ser engrandecido no meu corpo, seja pela morte, seja pela vida, seja vivendo, seja morrendo, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Então, Deus também é glorificado na morte de um justo. Aí, imagina essa esposa. Ela começa a lamentar, começa a se desanimar, começa a desacreditar de Deus, não querer saber de nada, começa a entrar em depressão. Sabe o que é isso? Amor próprio, egoísmo. Parece insensibilidade, né? Se for insensibilidade, Jesus tratou os seus discípulos do mesmo jeito. Leia João a partir do versículo do capítulo 13, quando Jesus começa a contar para os seus discípulos que ele vai morrer, que ele vai ser traído e que ele vai voltar para o Pai. A Bíblia diz que os discípulos, eles começam a se entristecer, a se angustiar. A alma deles ficam turbadas, perturbadas. Aí Jesus diz assim: olha, se vocês realmente me amassem, vocês ficariam felizes quando eu disse para vocês que eu iria para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus estava dizendo: é melhor para mim eu ir para o Pai. Eu estou indo para a glória celestial. Eu estou indo para a luz inacessível. Eu estou indo para o paraíso, o céu de Deus. Os discípulos deveriam ficar felizes por Jesus. Por que não ficaram felizes? Porque eles se amavam mais do que o próprio Jesus. Por isso que o problema, toda tristeza da alma, angústia, depressão, é por causa do amor próprio. E se a gente tivesse tempo aqui, eu ia mostrar que é isso.
Quando você ama as coisas daqui da terra, isso é o quê? Quando você ama mais bens materiais do que até as próprias pessoas, isso é o quê? É amor próprio. Quando você ama mais as coisas terrenas do que Deus, isso é o quê? Amor próprio. Amor próprio. Quando você, ao invés de encarar as tribulações, você se vitimiza dizendo, não, é porque fazem isso comigo. Isso é o quê? Amor próprio. Amor próprio. Jesus disse isso. Não dá mais para a gente se estender, mas os irmãos vão ficar com essas 3 verdades para vencer o desânimo, a ansiedade e a depressão. Primeiro, pare de viver pensando em coisas daqui da terra. Se foque nas coisas do céu. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha a sua mente com as coisas de Deus. Segundo, encarem com coragem as lutas que Deus dá para você. Não reclame, não murmure. Encare. Quando você se dispõe e eu vou fazer, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E em terceiro lugar, tenha uma vida de oração. Se você não ora, você é fraco. E você deve orar porque você é fraco. Augusto de Nicodemos disse isso. Ele disse assim: a oração é para os fracos. Por isso que eu oro, porque eu sou fraco. Porque eu sou fraco. Se eu fosse forte, eu não precisava orar. O Deus Filho viveu uma vida de oração. Se você for ler o Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus orando toda hora.